Então, gente, boa noite. Estamos aqui para mais uma aula de programação em Python, né? Com aplicações de matemática. Veja só, na aula passada eu pedi para que também, nas aulas passadas, né? Que vocês fossem dando uma revisada, né? Nesse conceito, nesse conteúdo aqui de matemática que envolve funções e equações de primeiro grau, né? Então aqui eu trago um material para ajudar vocês, apenas um material bem resumido, né? Em cima daquilo que a gente vai fazer algumas práticas, né? Serve até de estudo também para vocês. Então, veja. Aqui a gente fala um pouco do que é uma função de primeiro grau, né? Onde você tem uma função f de x igual a x mais b, onde a e b são constantes reais e x é uma variável. Então, a partir do valor de x, você tem um valor que varia em função de x. Então, por isso que é uma função de x. Esse valor daqui ele vai estar variando, né, em função do valor de x. E a e b seriam valores constantes. Né? Por exemplo, a igual a 2, b igual a 1. 2x mais 1. Eu alterando o valor da variável x, eu tenho uma função de x. Né? E aí dentro disso é uma função de primeiro grau. Né? Você só tem a variável x aqui não elevada a 1. Você poderia dizer, né? Elevada a 1, dá no mesmo. Não precisa se colocar. Mas dentro das funções de primeiro grau, você tem a função crescente, que é aquela função que à medida que x aumenta, né, o valor de f de x também aumenta. Né? E aí isso vai acontecer quando o coeficiente aqui, por exemplo, positivo. Né? De acordo com não só o coeficiente positivo, mas também a depender do valor de b, né? A e b. Então, por exemplo, quando você tem que f de 2 é maior do que f de 1, você sabe que à medida que o x aumenta, aumentou de 1 para 2, o f de x também aumenta. Aqui um exemplo de uma função crescente. Né? Uma função crescente. Se aumenta o valor de x, aumenta o valor de y. Uma função decrescente, eu coloquei no gráfico aqui, deixa eu ver se não está embaixo. Aqui tem as três, né? Uma função decrescente, você aumenta o valor de x, você diminui o valor de y. O sinal aqui de A, né, facilita a detecção. E isso é uma função constante, quando você não tem nem como, independente, né, do valor de x, sempre o valor de y será o mesmo. Tá? Isso é uma função de primeiro grau. Né? Eu pedi para vocês darem uma olhadinha, né, como para quem ainda não estudou, poderia estudar pelo material, mas a gente não vai gastar muito tempo aqui nessa parte da matemática. Né? Eu apenas deixo claro para que vocês, caso tenham dúvidas neste assunto da matemática, vocês deem uma lidazinha aqui no material para se contextualizar. Né? Então aqui a gente também pode analisar uma função simplesmente pela reta. Né? Quando você vê uma reta dessa, que identifica uma função de primeiro grau, você vê que a inclinação da reta positiva, né? Ela tem uma inclinação. Se você passar, por exemplo, qualquer linha aqui, você vê que o ângulo aqui ele é positivo, certo? Isso significa que o quê? A reta sobe da esquerda para a direita. Aqui a gente tem uma função crescente. Outro ponto importante de você entender é que o valor onde a reta toca no eixo y, que é este eixo da vertical, é
exatamente quando x é quanto? Zero. Então, quando x é zero, aqui vai dar zero, y vai ser menos 3. Então, o valor onde a reta toca é exatamente o valor aqui de b na função. Certo? Alguns pontos importantes você saber de uma função de primeiro grau. Inequações são desigualdades e não igualdades, como uma equação. Tá? Então, quando você quer descrever um problema do tipo, eu quero um conjunto de valores que, dado o valor de x, o resultado vai ser menor do que 9. Então, qual é o conjunto de valores que, dado x aqui, eu vou ter um resultado menor do que 9? Eu aqui não vou ter simplesmente um valor, né? Eu vou ter um conjunto de valores. Por exemplo, se x igual a 1, 5 é menor do que 9. É válido. X igual a 2, também. Então, você tem um conjunto de valores aí. Inclusive, se x for 0, se x for menos 1, ou seja, a solução não é dada de forma exata, mas sim baseada em um conjunto de valores. E devido a isso que vocês vão entender hoje, o assunto de hoje, que é um assunto que a gente também vai tratar de tipos de variáveis, né, estruturas de dados em Python. Né? Onde a gente vai estudar não só tipos, digamos que tipos primitivos da linguagem, como a gente vem estudando até agora, mas variáveis também estruturadas, tá? Que vai ter um conjunto de valores, como listas, como conjuntos, tá? Entre outros. Então, aqui, nada mais sério do que conceitos matemáticos, né? Soluções matemáticas, ele serve simplesmente para vocês estudarem o que é uma inequação, uma solução aqui, um exemplo, para a gente partir de fato para o assunto de hoje em programação, que a gente vai começar a, de fato, criar funções em Python. Né? Não necessariamente uma função de primeiro grau ou função de segundo grau, mas uma função que a gente já estudou, o básico, e que a gente já também utilizou. Né? Toda aula a gente utiliza funções como input, funções como print, né? Funções que a gente chama de embutidas da linguagem Python. Mas a gente já aprendeu também a criar funções. Hoje a gente vai avançar um pouco neste assunto de criar funções em Python. Tá? Então, funções na programação são desenvolvidas para um determinado problema. Como a gente viu, eu quero imprimir na tela. Existe já uma função embutida no Python chamada print. Eu quero solicitar um dado do usuário. Existe já uma função embutida no Python chamada put. Eu quero, entre outras atividades, resolver problemas de programação, né? Problemas do dia reais que se resolvem com programação, e a linguagem já me traz diversas funções prontas, embutidas, como a gente já viu, né? Em aulas passadas, que inclusive eu pedi para que vocês estudassem. Então, para criar uma função em Python, a gente já estudou isso também, mas revisando, né? A gente precisa de uma palavra-chave, né? Que eu posso dizer, chamada def, uma palavra reservada. Então, eu vou até apagar aqui as funções embutidas, a gente já estudou em outras aulas, né? Eu vou até criar aqui um novo notebook. Vou chamar de aula 18 de junho. Ok? E quando eu quero criar uma função, eu tenho que usar essa palavra def. E aí eu vou dizer qual é a função que eu quero criar. Por exemplo, eu posso criar uma função somar underline números. Né?
e dizer que essa função vai receber argumentos. Né? Argumentos. Eu posso dizer que essa função vai receber dois argumentos, que vai somar dois números, A e B. Tá? Coloco dois pontos aqui. Tudo isso faz parte da sintaxe, galera, da linguagem. Toda linguagem vai ter isso. Eu tenho que colocar os dois pontos para eu dizer para o Python que eu vou começar o corpo da função aqui embaixo. Então está aqui o corpo da função, as instruções. E que eu vou retornar, quando necessário, um valor. Posso dizer que retorne A mais B. O que eu estou dizendo aqui? Que essa função, olha como cada software que a gente utiliza, cada plataforma que a gente utiliza para programar, vai nos permitir identificar o que é uma palavra reservada, como def, ele botou de azul, o que é o nome da função, né? Aqui ó, o abre parênteses, os argumentos, o retorna também, ele destaca, e o que é que ele quer que eu retorne? Simplesmente o valor de A e com o valor de B, que são valores que serão passados por parâmetro. Né? São os argumentos da função. Então, um conceito importante dentro de função é você, isso em qualquer linguagem de programação, é você entender que existem variáveis que têm um escopo local, ou seja, que elas só são acessadas dentro da função, e variáveis que têm um escopo global, que podem ser acessadas fora da função. Então, por exemplo, nesse exemplo aqui, ele criou um def minha função e chamou essa função, essa variável x aqui dentro, criou essa variável x. Vou criar aqui embaixo. Vou criar outra função, def minha função, minha underline, vou até fazer assim, função. Não recebe nenhum parâmetro. E ele diz que x igual a 10 e eu mando imprimir x. Pronto, é isso que a função faz. O que ele está dizendo aqui Então, essa variável x, ela só vai existir dentro desse escopo da função. Ela não vai existir aqui fora da função. Aqui, ó, preste atenção, aqui eu ainda estou dentro do escopo. Aqui. Se eu perder a indentação, como eu fiz agora, sair do escopo. Se eu der um print x aqui, não vai funcionar. X não existe nesse ponto do código para o Python. Que interessante, né, pessoal? Tem que ter a indentação. Aqui eu estou dentro do corpo da função. Dentro do escopo da função. Certo? Então, se, por exemplo, aqui fora, aqui, ou se eu crio uma nova célula, como eu queira, eu colocar minha função, o que é que eu estou fazendo aqui? Eu estou invocando o Python, estou solicitando que o Python chame, execute uma função que foi criada chamada minha função. Então, ele vai executar esse código aqui dentro. Tá? Aqui, ó. O que é que aconteceu? Ele criou a função somar números e criou uma função minha função. Mas até então, se eu deixasse assim, rodasse, nada iria acontecer. Quando eu mando rodar, aí ele chama essa função. Se eu quiser somar números 10 e 2, ele somou 10 e 2 e retornou nessa função aqui o valor 12. Ele imprimiu aqui embaixo, não foi porque eu podia imprimir não, ele retornou. Eu poderia até criar uma variável aqui, ó, soma, e dizer que soma recebe o resultado de somar números. Nesse caso aqui, o resultado 12 foi atribuído para a soma. Né? Eu poderia simplesmente, para ver na tela, só fazer isso. Porque ele vai imprimir na tela o valor dessa variável. Não precisava nem botar dentro de um print, tá? Nesse caso aqui.
Então o resultado que foi retornado aqui foi 12. Né? Porque esse 10 é atribuído ao A, o 2 é atribuído ao B. Quando ele executa, ele diz, pega o valor de A, soma com o de B e retorne. Retorna para quem? Para quem estiver aqui do lado esquerdo para receber esse resultado. E depois ele simplesmente imprimiu na tela. Certo? Então, quanto a argumentos de entrada, as funções podem receber argumentos de entrada que são passados aí, como a gente mostrou agora, quando a função é chamada. Isso aqui. Eu passei para cá. E aí, basicamente, temos dois tipos de argumento no Python. Certo? Que é esse aí, baseado na posição. Alguém pediu para entrar. Desculpa, Augusto está pedindo. Desculpa, Augusto, estou autorizando agora a sua entrada. Não sei se você viu. Então, nesse caso aqui, eu fiz o quê? Eu passei o argumento pela posição. E eu vou explicar o que é a posição e argumento de palavra-chave. Vamos entender essa função aqui, ó. Isso aqui. Essa função. Opa. Ô, rapaz, negócio chato. Essa função aqui, def, o nome da função é saudação, e ela recebe um parâmetro nome. E ela faz o que? Ela imprime olá, em uma vírgula, né? Aqui é um texto, mais o valor que vai ser passado aqui para esse argumento, representado aqui pelo nome, mais o texto, que é simplesmente uma exclamação. Quando essa função é invocada, o que está acontecendo? Ele está pegando o texto aqui, ó, Maria, esse é um texto, um string, e essa string está sendo atribuída ao valor, à variável nome. E simplesmente nome está sendo aqui impresso na tela como Maria. Então por isso que a saída vai ser olá, vírgula, Maria, exclamação. O nome é só o único argumento que tem essa função. Eu poderia também criar essa função assim, ó, com nome e uma mensagem. São já são dois argumentos. E aí, a função vai ser imprima, né? Com essa formataçãozinha aqui, ó, de entre chaves o nome da variável, mensagem e o nome. Então, veja essa outra forma de passar o parâmetro, seria essa, ó. Eu chamo saudação, ao invés de eu passar um olá e um Maria, eu já digo, ó, para o argumento mensagem, passe olá. Para o argumento nome, passe Maria. Veja, mensagem não é o primeiro argumento, é o segundo. É o primeiro e segundo. Estou entendendo? Mas mensagem aqui está passando como o primeiro e esse como o segundo. É possível fazer isso? É, dessa forma. Eu já atribuindo o nome. Eu não posso, por exemplo, se eu passasse aqui só o olá, vírgula, só Maria, ele iria atribuir olá, nome, e Maria, a mensagem. Mas eu deixei de forma explícita que eu quero que o olá seja atribuído à mensagem e o Maria atribuído ao nome. Tá? Então, por exemplo, se eu colocasse aqui essa mesma função, def saudação, ele botou nome e mensagem, né? E aqui eu imprimo print, fazer do mesmo jeito que ele fez, tá? A mensagem
mensagem e nome, né? Nome, isso. E ele botou ainda, dentro do texto ele ainda botou uma exclamação aqui, né? Pronto. O que está aqui dentro da aspas aqui, ó, é o que vai aparecer no texto. Só que quando eu quero diferenciar nessa formatação aqui, que é a que eu recomendo que vocês utilizem, tá? Quando for fazer algum tipo de print, imprimir na tela para ver o resultado, use essa formatação aqui. Porque tudo que está aqui dentro vai ser a string que vai ser impressa. E aí quando eu quero separar variáveis, eu coloco entre chaves. Porque se eu tirar essas chaves, ele vai entender que mensagem é um texto. Né? É o nome ao texto e mensagem. Perfeito? Então defina a saudação assim. Show? Definir. Aí eu venho aqui e chamo saudação. Se eu chamar assim, ó, olá. Maria, o que é que ele vai fazer? Opa. Maria, olá. Por quê? Porque ele está imprimindo, ele está chamando, invocando a função da saudação. O primeiro argumento é nome, o segundo é mensagem. Então ele está passando olá para nome e Maria para mensagem. Quando chega aqui, ele faz o quê? Quem é mensagem? É Maria. Aí ele está botando Maria, vírgula. E quem é nome? É olá, olá. É isso que você quer? Então essa é uma passagem posicional. Se fosse o que eu queria, eu teria que fazer como? Maria, olá, porque Maria vai ser passado para nome e olá para mensagem. Aí, você poderia fazer o quê? Uma passagem de parâmetros por palavra-chave. Você está explicitamente, não necessariamente eu tenho que ser, nome tem que ser o primeiro. Então eu posso dizer mensagem, recebe olá, né? Vírgula, o segundo parâmetro, nome, recebe Maria. Olá Maria, o mesmo resultado. Então aqui eu estou passando duas formas de passar parâmetro, né? De passar o valor do parâmetro, do argumento, em uma função. Tá? Então a grande diferença entre o posicional e o de palavra-chave é basicamente como os valores são passados. O posicional é associado a quê? À posição do parâmetro. E o palavra-chave aos nomes dos parâmetros. Certo? Outro conceito importante é você entender o que é um retorno de uma função. O retornar valores. Beleza? Então uma função ela pode retornar valores, como eu já mostrei no primeiro exemplo. Se ela não tivesse return, o retorno dela é um que a gente chama de nono, não tem retorno. Certo? Isso aqui a gente já fez lá em cima. Tá? Foi o que eu fiz aqui. Qualquer hora que eu chamar essa função. E aí você já deve imaginar. Pronto, professor. Tudo que eu aprendi agora de programação, mesmo sendo básico, operadores matemáticos, eu estou indo bem devagar, tá, gente, nesse curso. Eu estou indo muito devagar para que vocês tenham tempo de digerir o conteúdo. E degustando e dar tempo de digerir. Não é tão simples à primeira vista. Eu compreendo. Algumas pessoas têm mais facilidade. Mas, na maneira geral, não é tão simples. Não é que não é simples você fazer o exercício, fazer. Não é simples você digerir, você chegar ali, sabe, e compreender o que está sendo feito em programação. Mas, uma boa notícia que eu dou a vocês, que quando você está aprendendo programação,
Quanto mais você vai mexendo, chega uma hora que você começa a sentir o gosto, sabe? Da comida. Você começa a compreender o que está sendo feito ali. Ali é quando você começa a evoluir na programação. Esses exemplos básicos que eu dou aqui, porque é o exemplo que você precisa, sabe, bem mastigado para o seu organismo digerir. Eu dou bem mastigado para que você possa ir sim ter pouca dificuldade para digerir. Não pode dar comida muito sólida, né? Tem que dar muito leitinho mesmo. E aí o sólido é um momento de cada um que vai começando a entender como funciona. Mais um conceito importante é o conceito de tratamento de exceções e erros. E aqui um exemplo bem básico é o uso do try e do except. O que é que eu estou querendo dizer com isso? Imagina que eu estou querendo criar uma função def dividir que vai dividir dois números, A e B. Então, assim como na soma, eu vou simplesmente pegar e dizer retorne A dividido por B. Show! Chamo a função dividir. Digo assim, então divida aí 10,2. Está dividindo 10 por 2. Dá 5. Divida aí agora, eu digo que A recebe... Não, que B recebe 10 e A recebe 2. Dá 0,2, né? Porque agora ele divide 2 por 10. Então diga que B recebe 0 e A 2. Dá um erro. Zero division error. Como é que eu vou evitar que esse erro ocorra? Eu não posso ter um erro. Não posso ter isso porque tem um erro. Então sempre que você está programando, aí você está rodando aqui, tudo bem que aqui é um exemplo bem básico, divisão por zero. Você já sabe, tem divisão. Peraí, deixa eu ver se esse valor de B pode ser 0. Pode, então peraí, então deixa eu tratar aqui. Se B igual a 0, né? Aí você bota e emite uma mensagem, print o valor de B, sei lá, não pode ser 0. Certo? E aí tu retorna, lá, valor inválido. Senão você retorna A dividido por B. Certo? O que é que aconteceu aqui? Rodei de novo, botei B igual a 0, ele tratei ela, né? Vocês viram que eu tratei. Se B igual a 0, imprima. O valor de B não pode ser 0. E retorne a função com a mensagem valor inválido. Valor inválido. Porque se eu não boto isso aqui, se eu deixo assim, por exemplo, ele vai dar erro do mesmo jeito. Ele vai rodar isso aqui. Tiago, é porque está dentro do corpo do if, o retorno. Então tira do corpo do if. Tá errado. Por quê? Porque ele entra no if, imprime isso, o valor do B não pode ser 0, e continua a execução. Por isso que tinha que ter um return antes. Agora sim, não aparece mais aquela mensagem feia. Tá? Mas existem situações, gente, que você não tem como controlar isso. E aí eu vou copiar e colar esse código aqui. E vou dizer o seguinte, não, vocês viram que ele não vai aqui. Ele vai chamar essa mais próxima. Pronto, vocês viram que deu esse erro. Zero division error. Tá aqui, ó. Zero division error. É o tipo do erro. Então você está programando e no meio do seu código você começa a fazer um algoritmo e esse algoritmo está gerando uma exceção aí da linguagem de programação.
Então o que é que você tem que fazer? Você tem que tratar essa exceção. Isso é o básico, né? Qual é a exceção? É essa, ó. Try esse camarada. Então tente fazer isso aqui, ó. Tente fazer isso aqui, ó. Tente fazer resultado é igual a dividido por b. Tente fazer isso e retornar resultado. Tente. Certo? Você vai tentar fazer isso. Tente fazer isso. Se der algum except, aqui, ó. Que tipo de except? Zero division erro. Certo? O que é que você vai fazer? Retorne. É quase na cabeça de vocês, né? Tem um if aí dentro, né, professor? Implicitamente, né? Mas não é bem isso a ideia. A ideia não é para você trocar if por try except, né? Não é isso. É que, ó, tente rodar isso aqui. Se nesse código aqui acontecer um erro chamado zero division erro, e vai acontecer se b for igual a zero, trate com essa exceção aqui, ó. Não bote não deixa esse negócio feio, né? Coloca aí erro. Divisão por zero. Chamou, agora aconteceu isso. Não aparece mais o erro. Na verdade, o erro aconteceu aqui. Quando ele chamou dividir, o erro aconteceu. Só que como o erro aconteceu e existe alguém tratando esse erro, aí é para retornar isso aqui. Não retornar o resultado, porque o resultado não existe. Tá? Existem formas mais avançadas de usar funções em Python, tá? Como orientado a objetos, funções anônimas, mas a gente não vai abordar nesse curso por não ser necessário para um curso de noções de programação, certo? Para vocês aqui no caso. E aí a gente começa a brincar, professor, como é que eu poderia representar uma função de primeiro grau dentro de uma função Python? Vamos lá. Def, vamos dizer aqui, função primeiro grau, que vai receber quem? Nesse caso aqui, ele está recebendo uma variável x, que é o valor de x, né? E vai retornar o quê? Aí é uma função fixa. Eu vou até chamar essa função de... Ele vai retornar aqui a mesma função, 2 vezes x mais 3. Ele vai pegar o valor 2, vai multiplicar pelo valor de x e vai retornando 3. Então, se eu chamar aqui função primeiro grau, passar um 10, ele vai retornar 23. Aqui ele botou resultado igual, né? Nem precisou aqui porque eu já estou chamando a função, automaticamente ele já imprime para mim. Certo? Só que qual o problema? Nesse caso aí, a gente tem uma função de primeiro grau, não que é um problema, né? Mas está bem simples, que corresponde a uma função exatamente nessa forma aqui, ó. 2x mais 3, né? Está fixo. Então, sempre o coeficiente é 2 e o termo independente 3. Então, uma função que, por exemplo, recebe o valor de x, mas retorna menos 3x mais 5, já não ia funcionar, né? Como é que a gente poderia fazer isso? Eu vou até botar aqui, ó. Ele chamou de função primeiro grau coeficientes, né? Você poderia chamar aqui função primeiro grau até assim, ó, 2x. Deixa eu ver se ele vai aceitar. Ele não vai, né?
2x3, sei lá. Tá? Poderia só porque ela está fixa. Mas eu posso criar aqui uma função chamada função primeiro grau coeficientes. Quais são os coeficientes? Ela recebe A, ela recebe B e ela recebe X. Né? E ela vai retornar exatamente A vezes X mais B. Então, independente de quem você chamar, agora, quando eu chamar aqui essa outra função, função primeiro grau, eu dou contra espaço, já aparece ela aqui embaixo. Eu dou um Enter e digo, eu quero saber qual é o valor de f de x, na verdade essa função é o f de x, para a função menos 3, que é o valor de a, qual foi que ele disse aqui? Menos 3x mais 5, para o valor de x igual a 10. Menos 25. Isso vai servir para essa função, isso vai servir para qualquer função. Se você tiver uma função com várias variáveis, imagina aí, que tu tem aqui uma função, até iria mais longe, né? Não sei se vocês vão entender isso aqui, mas uma função de x, ai que droga, x e y, que é 2x mais 3y, certo? Você pode fazer isso aqui. Facinho, facinho. Você faz uma função que vai receber x e vai receber y. Se você quiser generalizar, você chama essa função de ax mais o quê? O coeficiente de y, que aí eu vou chamar de b, y, mais o quê? Quer inventar? Mais x ao quadrado, pode botar o que quiser aqui, mais y ao quadrado, mais x vezes y, por exemplo. Pronto. Aí você vai precisar de uma função que recebe o valor de a, o valor de x, o valor de b, o valor de y. E somente traduzir isso aqui para a programação, que vai resolver o seu problema. Então você pode fazer uma função para calcular função de primeiro grau, função de segundo grau. Por exemplo, é possível fazer uma função para calcular as variáveis de uma função de segundo grau? Sim, também é possível, certo? Então, por exemplo, o que você quiser criar aqui, você pode criar dessa forma direta mesmo, ou criando uma variável aqui chamada resultado, igual a vezes x mais b, e mandando retornar o resultado. Tá? Então, o que vocês precisam entender hoje é essa criação de funções. Beleza? Como eu crio funções. Certo? Qualquer função. Qualquer função. Entendido isso, pessoal, vocês começam a entrar de fato no mundo da programação. E aí, para concluir hoje, a gente vai aprender alguns tipos estruturados em Python. Porque, veja, até então, a gente trabalhou com que tipos? Ó? Valores reais, a gente chama de float, né, nas aulas passadas. Valores inteiros, int, float, str, string. Não foi? Basicamente esses aí, né? Tem mais tipos, tá? Tem mais tipos. Tem muito mais. Basicamente a gente trabalhou com esses três. Só que Python tem também
uma variedade de tipos que a gente chama estruturados, que eles vão também armazenar e, além de armazenar, organizar dados. E o melhor de tudo, de forma eficiente. Por exemplo, temos as listas, os dicionários, tuplas, conjuntos. São os principais aí que vocês precisam compreender, já que é um curso iniciante. Então, o que é que a gente vai fazer agora com Python? Python é uma linguagem poderosíssima para você manipular dados. Então, você precisa disso para compreender o que é manipulação de dados, compreender o que são esses tipos estruturais aqui. O primeiro deles, a lista, que nada mais é do que uma coleção de dados ordenados e imutável. Os itens podem ser diferentes e são acessados por índices. Veja isso. Esse exemplo aqui, ó, números. Eu criei uma variável chamada números, vou criar ela aqui. Uma lista, comentáriozinho, listas. Números. Números recebe uma lista de valores. 10, 50, 70, 35. Uma lista. 55. 65. Até agora a gente não viu variáveis que pudessem ter vários valores. E aí a gente precisa entender que esses números são acessados por índices. Então vamos entender eles. Imagina aí se eu mandar imprimir agora na tela aqui, print números. O que vai acontecer? Ela vai imprimir esse camarada. Simplesmente é isso. E se eu der um print números, certo? E fizer isso aqui. Ele vai pegar o 10. Oxi, diabo. Por quê? Tu botou um 0 aqui e ele pegou o 10? Varei. Espera aí. Print números. Oxente. Agora ele pegou o 50. Ah! Eu uso um colchete para acessar os itens da lista. E dentro desse colchete eu coloco um número que a gente chama de índice, que identifica, encontra cada valor. Engraçado, mas ele começa no 0. Perfeito. É assim que Python trabalha. Os índices das listas iniciam com 0. Então, se eu botar aqui print números 3, 35, 0, 1, 2, 3. Se eu botar aqui índice 10, bem, não existe o índice 10. Só existe até que índice? 0, 1, 2, 3, 4, 5. Se eu botar um 6 aqui, vai dar um erro. Que erro? Index error. Index error. Se eu quisesse, numa função, ou aqui mesmo, tratar isso aqui, como é que eu poderia fazer? Try, except, tá errado o except aí. Não é isso? Qual é o erro? Lembra daqui? 0 division erro. Mas agora, qual é o erro? Isso aqui, ó. Index erro. É outro tipo de erro. Certo?
Se acontecer isso, aqui eu estava dentro de uma função, então eu mandava retornar. Certo? Mas aqui eu não. Aqui eu vou ficar logo aqui, tá? Aqui eu não estou dentro de uma função. Eu vou mandar imprimir. Assim não funciona. Print. Se der o erro, índice erro. Índice. Índice válido. Não dá mais aquele erro. Tá? Voltando até o assunto do try except. Agora, se tiver aqui um 5, tudo bem. Aí vai imprimir, ó, 65. Certo? Isso é uma lista. Se eu quiser adicionar um elemento na lista, não precisa, né? Eu posso chegar aqui e dizer números, ponto, app, dou um Ctrl espaço, já tem aqui, ó, append, adicione quem? Adiciona aí o 80, né? Agora faz assim, print, imprima aí o números 6. Agora tem, ó. Quando ele imprimiu a lista números aqui em cima, observa que não tem o 80 ainda. Aqui eu acessei cada elemento, tratei caso um erro acontecesse, adicionei o 80. Se eu acessar o 6 agora, tem o 80. É tanto que se eu mandar imprimir aqui números, só fazer isso aqui, tá o 80 lá, ó, adicionado. Posso remover via o índice, por exemplo. Remove o 6. Deu um erro, né? É porque aqui o que é que eu errei, né? Remove o 6 assim. É o elemento, né? Eu estou tentando remover o índice pelo índice, não. Remove o 80, né, no caso. Certo? Se você mandar imprimir números novamente, já não tem mais o 80. Beleza? E uma outra possibilidade é você ordenar esses números. Você pode dizer assim. E você pode dizer isso aqui, ó, números recebe quem? Sorted. Números. Sorted é uma função que vai ordenar. Essa função sorted, se você for olhar ela vai receber, porque eu não quero entrar nesse assunto aqui, porque já vai envolver orientação a objeto, mas ela vai receber um item, um objeto que a gente chama de iterável. A lista é um objeto iterável. Certo? Então, números recebe sorted. Desculpa, sorted recebe números. E o resultado dessa lista é atribuído à própria variável números. Eu posso dizer aqui agora números. Olha a lista agora como ficou. Ó, 10, 35, 50, 55, 65 e 70. Professor, eu poderia fazer uma função que iria ordenar os números de uma lista? Sim, pode. Isso faz parte de estrutura de dados e aprender como é que faz esse tipo de função. É o tipo de exercício que você, quando sabe fazer, você de fato já aprendeu a programar, né, quando você chega nesse nível. Mas no dia a dia, se você precisar ordenar uma lista, você não vai criar um algoritmo para fazer isso. Você não vai gastar tempo com isso. Você já tem uma função chamada sort. Beleza?
Dúvidas, anota aí para a gente tirar no final da aula. Vai anotando. Um outro é o dicionário. Estamos terminando. O dicionário também é uma coleção, só que com pares, chave, valor. Importante que cada chave é única e vai estar associada a um valor. Então, por exemplo, eu posso criar uma variável chamada pessoa, que tem nome, João, idade, 30, cidade, São Paulo. O que é importante no dicionário? Não é só você entender o que é um dicionário, mas saber como criar a sintaxe de um dicionário. Então veja, abre e fecha chaves. Veja que a lista a gente já trabalha com colchetes. Abre e fecha chaves. Então eu tenho uma chave valor chamada nome, eu dou 2 pontos, olha lá, e dou o valor de nome. Então eu tenho uma chave nome com valor João. No caso aqui, João. Deixa eu ver como é que ela vai. Idade. Trinta. Cidade São Paulo. Tá? Então, se você pedir para imprimir pessoa, ele vai dizer, ó, nome, João, idade, 30, cidade, São Paulo. Então, você tem que saber que entre um par, chave, valor e outro, existe uma vírgula. Entre um par, chave, valor e outro, existe uma vírgula. Para organizar, muita gente às vezes faz isso. Tá? Funciona do mesmo jeito, para ficar mais organizado. Como é que eu acesso esse camarada? Pela chave. Então você vai chegar aqui e vai dizer, pessoa, me deu o nome. Vai dar João. Certo? Quero o nome dentro dessa variável pessoa. Você só vai aprender isso aqui, gente, com praticar. Então, pessoa, eu quero idade. Erro. Porque idade é um... Acho que eu... Ah, não. Erro aqui, né? 30. Se eu quiser imprimir e ficar imprimindo, tá, eu teria que fazer isso. Print, print, print. Tá? Imprimiu todo o dicionário. Imprimiu só o valor da chave nome. Imprimiu só o valor da chave idade. E eu posso adicionar uma nova chave valor, né? Por exemplo, eu posso chegar aqui e dizer pessoa, que é um dicionário, aí ó, profissão, que ele botou, engenheiro. Não existe essa chave aqui nesse dicionário. Eu adicionei. Tanto que se agora eu mandar imprimir, pessoa, professor engenheiro. Certo? Da mesma forma para remover. Para remover eu digo delete aqui, ó, de pessoa a cidade. Por exemplo. Delete de pessoa. E ele já abre aqui para mim, tá, gente? Você dá um Ctrl espaço aqui, ó. Ele já diz quais são as possíveis chaves. Cidade.
E agora você diz print pessoa. Cadê cidade? Não tem mais. Massa? Vamos lá, concluindo. Então, tuplas que tem uma característica de ser imutável. Vocês viram que aqui, tanto em listas quanto em dicionários, a gente mudou. Inclusive aqui, ó. Eu disse em certo momento que antes de deletar a cidade, eu posso, por exemplo, dizer que pessoa... eu deletei, né? Cidade... Vamos ver se ele vai receber. João Pessoa. Isso. Antes de deletar, eu vou imprimir. Se eu mandar imprimir aqui, ó. João Pessoa. Depois ele deletou. Depois imprimiu, não aparece mais. Mas ele alterou. Ou seja, é possível mudar. Certo? Tuplas não. Imutável. Aí vai depender do seu negócio, do que você está fazendo. Então, no entanto, esses itens podem ser diferentes. Então, por exemplo, uma tupla, você vai dizer aqui as coordenadas de um ponto. As coordenadas de um ponto. Cuidado para não confundir tupla com abrir e fechar parênteses de função, né? Isso aqui eu não estou chamando função nenhuma, tá? Eu estou dizendo que uma tupla já é com parênteses. Isso é uma variável chamada coordenadas. E aí, galera, daqui a pouco a gente vai misturar as coisas. Por isso que agora vocês não podem parar, não. A gente vai começar, por exemplo, a passar um dicionário, a passar uma lista com um parâmetro de uma função dessa. E aí essa camarada recebe aqui, trabalha com esses caras aqui embaixo, e aí começa a brincadeira. Né? Então aí eu tenho uma tupla de um ponto. E a tupla ela é imutável. Se você, por exemplo, tentar imprimir aqui, ó, print coordenadas 0. Ele botou o valor 10. Sempre começa por 0, tá, galera? Print coordenadas 1. É o 20. Certo? Mas, se você tentar fazer isso aqui, ó, dizer que coordenadas 0 recebe o valor 1, erro. Type erro. Tupla object não suporta esse tipo de atribuição aí nesse caso. Certo? Então, não é permitido. Se você tentar fazer isso aqui, ó, x, y, print coordenadas 2 é x. Tá entendendo? Coordenada 0, coordenada 1, coordenada 2, coordenada 3. Porque a tupla te permite criar uma estrutura, digamos assim, que mista, né? Heterogênea. Beleza? Mas são imutáveis. Por fim, conjuntos, que tem a principal característica de não ser ordenado e elementos duplicados. Percebam um detalhe, galera. Olha,
esses valores podem ser utilizados. Tudo em parceria um com o outro. O conjunto, ele, cuidado para não confundir, por exemplo, conjunto de cores, ele também é uma chave, assim como o dicionário. 1 hora já, deu. Assim como o dicionário. Só que ele não tem chave valor. Tá, galera? Ele não tem chave valor. Por exemplo, ele tem aqui vermelho, azul, verde, amarelo. Ó, vermelho, azul, verde, amarelo. Se você colocar outra cor aqui, vermelho, ele não vai dar erro. Mas, quando você manda imprimir, ele não vai imprimir vermelho 2 vezes. Porque ele não repete. E outra coisa, aqui, ó, amarelo, verde, azul e vermelho. É não ordenado. Beleza? Começou por esse, amarelo, verde, azul e vermelho. Certo? Então, ainda tem essa... Eu vou deixar isso como exercício para vocês. Tá? Já vai ficar como exercício, eu não vou entrar nesse código aqui. Vocês vão interpretar e tentar... Vocês vão rodar e interpretar esses códigos aqui, ó. Vai criar essa função, vai criar essa função, tá? Deixa eu ver esse outro. Isso. Vocês vão rodar e interpretar esses códigos aqui da página 51, 52 e 53. Certo? Eu vou até abrir aqui e mostrar uma coisa a vocês que eu até alterei. A atividade 6 e a atividade 7 eu quebrei em 2 atividades, tá? Então quem já fez a 6 com os 10 algoritmos, já está com a 7 feita. É só pegar o mesmo exercício e jogar aqui, que eu dividi. A 8 vai ser esse código aqui. Certo? Esse código aqui. Vocês vão interpretar, criar essa função, entender o que é uma função. Está em inglês mesmo, é para vocês estudarem e lerem em inglês mesmo. Tá? Tentar entender o que é que ela está fazendo. A gente já fez isso, né? Código Python para verificar se um valor de x satisfaz essa inequação. Certo? Então, na próxima aula, vocês vão me trazer comentários sobre isso aqui. Sobre esses códigos que já estão feitos. Mas eu quero que vocês rodem, coloquem para rodar. E o principal, coloquem para rodar compreendendo o que está sendo feito. Beleza? E na próxima aula a gente vai discutir eles. Caso vocês tenham dúvidas, né? Senão a gente continua já para essa parte aqui do assunto. E aí vamos para segundo grau, né? Já vamos chegando perto de concluir. Mas não se preocupe, a gente tem o mês de junho aí e provavelmente vou entrar no mês de julho, tá, gente?
Se por algum problema, por algum acaso, tiver problema devido a férias de vocês, a gente para. Mas por mim, a gente continua. É até bom, porque vocês vão estar mais descansados, com mais tempos. Quem é aluno aqui de colégio, no caso, não necessariamente todo mundo é aluno de colégio, né? Mas para quem é, e como a base da turma, né, do curso foi em parceria com a escola, se a escola decidir que vocês não devem ter essas aulas, a gente dá uma parada em julho, tá? E volta em agosto. Mas eu acredito que a gente poderia continuar, até porque vocês vão estar com mais tempo. É uma coisa leve, é uma aulazinha na semana de 1 hora, e mais 1 horinha para você fazer uns exercícios, ou coisa do tipo. E aí eu acho que seria bom para vocês, beleza? Eu vou parar por aqui, e quem tiver dúvidas a gente vai saber agora. Valeu, galera, um abraço!